Bem-vindos de volta ao resumo. Muito obrigada por continuarem connosco. Agora vamos falar sobre uma disputa diplomática entre Jerusalém e Kiev por causa dos embarques de grãos da Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores de Israel está rebatendo a afirmação do presidente Vladimir Zelensky de que Israel está permitindo a entrada de grãos roubados em seus portos. Haron Sar está acusando Kiev de praticar o que ele chama de diplomacia pelo Twitter, acrescentando que a Ucrânia não apresentou provas de que a carga russa esperando para atracar em Israel foi roubada de território ucraniano ocupado. Vladimir Zelensky havia alertado que Kiev está preparando sanções contra os envolvidos. Isso aconteceu um dia depois que seu ministro das Relações Exteriores convocou o embaixador de Israel por causa do que ele descreveu como inação israelense sobre o assunto. Agora, a União Europeia também está se manifestando, alertando que pode sancionar indivíduos ligados a relatos de navios russos de grãos atracando em Israel. Então, para mais reações e análises, é um prazer receber Joel Chalí, editor-chefe do Battleground e analista especializado na União Europeia, que se junta a nós agora da Itália. Muito obrigada pelo seu tempo. Que situação, não é? Volodymyr Zelensky ameaçando com sanções e a União Europeia também. E Israel está dizendo que respeita o Estado de Direito e que qualquer medida legal sobre o envio de grãos deve ser baseada em evidências e deve passar pelos canais apropriados, não pelas redes sociais. Qual é a sua opinião sobre a forma como isso está se desenrolando neste momento? Parece que alguém cometeu um erro do lado israelense, lamento dizer. Outros 4 navios desse tipo teriam entregue grãos também nos últimos meses. Este é aparentemente o 5º e a Comissão Europeia está se comunicando com o governo neste momento sobre isso. E se a Comissão Europeia está convencida de que precisa assumir esse papel, então provavelmente é verdade. Isso é uma mancha na diplomacia israelense. Acho que deveria ter havido mais supervisão. Claramente, alguns envolvidos encontraram um bom negócio no grão ucraniano vindo da Ucrânia ocupada pela Rússia e têm comprado e conseguido trazê-lo para Israel com sucesso. Há uma sequência muito boa de blogs no Times of Israel sobre isso também, que estive lendo hoje e que vale muito a pena. Eu recomendo fortemente. Só como reação, Haron Sar disse que conversou com a autoridade fiscal israelense sobre o assunto, reiterando que a embarcação ainda não entrou no porto e ainda não apresentou seus documentos. Na prática, é impossível verificar se os registros de envio foram realmente falsificados. Trata-se de uma situação em desenvolvimento. Mas conte-nos mais sobre o pacote de sanções que Kiev está preparando agora. Ele mira tanto os indivíduos que transportam diretamente esse grão, quanto as pessoas jurídicas que tentam lucrar com esse esquema criminoso. Essa é a citação, sem falar dos parceiros europeus que estão aderindo. Fale pra gente sobre o quanto essas medidas podem, de fato, estar causando impacto. Na verdade, eu acho que é algo bem brando, acho que é mais um conjunto simbólico de medidas do que qualquer outra coisa para evitar que isso aconteça. Essas medidas se baseiam em grande parte nas sanções da União Europeia, que são praticamente iguais. Elas são direcionadas a cidadãos de terceiros países que facilitaram a transação e a entidades de terceiros países que facilitaram a transação. Então você está basicamente mirando em cidadãos russos e empresas russas envolvidas no transporte desses produtos de trigo para Israel. Então, dado o que está acontecendo e como já discutimos, uma situação em desenvolvimento, como você vê essa disputa impactando as relações entre Israel e a Ucrânia? Em um momento em que ambos já estão ocupados com suas questões de segurança? Seja breve, por favor. Sabe, elas não são boas e não têm sido boas há muito tempo. Porque a Ucrânia tem se sentido frustrada com o governo Netanyahu em relação ao fornecimento de equipamentos militares para a Ucrânia que ela precisa para lutar contra os russos. Então, eu duvido que isso vá necessariamente prejudicar essa situação ou piorá-la. É simplesmente uma questão pública. Isso dá a Zelensky uma forma pública de se sentir justificado ao dizer que Israel tem sido injusto com ele e com a Ucrânia como um todo.
Você sabe, é bem conhecido que Israel não aplica sanções contra os russos como outros membros da Aliança Ocidental. Israel e Turquia, em particular, estão isentos de ter que aplicar essas sanções, mas existe um certo grau de protesto que é exigido de Israel e da Turquia à luz da guerra na Ucrânia. E isso me parece excessivo, eu acho, e uma questão para a União Europeia. E eu acho que a posição da União Europeia é mais importante aqui do que a dos ucranianos, para lembrar Israel que Israel tem um acordo de associação com a União Europeia e derrotou uma medida para encerrar o acordo de associação na semana passada. Se esse incidente tivesse acontecido antes da votação sobre o acordo de associação, é possível que o acordo de associação pudesse ter sido encerrado. Bem, vamos acompanhar para ver como tudo se desenrola. Do lado europeu, é muito sério, mais até que qualquer outra coisa. Acho que o lado ucraniano fica quase em segundo plano nisso. Agradecemos seus comentários e vamos acompanhar a situação. Por enquanto, Joel Chalit, ao vivo da Itália. Obrigada por estar conosco na i24 News English. O prazer é meu.